Bom, só esperar para pegar o link para jogar pro grupo. Jogaram já? Sim. Bom, a última já tem um certo tempo, né, que a gente fez, porque tivemos alguns contratempos e acabamos deixando um pouco mais espaçado. Bom, hoje o assunto da aula de hoje vai ser justamente sobre o Obaloaiê. Então estamos no mês de Omulu, estamos no mês de agosto, que já é o mês do Olubajé, que é o mês já desse orixá que eu sou até suspeito a falar justamente por ter um carinho muito grande por ele, por ser um orixá que eu tenho já não só uma admiração, mas por ter já um vínculo muito mais forte, por ser um orixá que faz parte também da minha vida, da minha navalha, ou seja, de tudo que vem. Então já é um orixá muito presente já na minha vida e sempre foi. Então acho que nada melhor do que, como a gente já falou sobre Ogum, já falou sobre Oxóssi, falamos sobre Ossan, então hoje vamos entrar no assunto de Obaloaiê. Eu vou colocar algumas coisas, eu trouxe algumas coisas, até que eu anotei e fiz agora um esboço bem rapidinho de algumas coisas que eu acho importante para não esquecer na hora, porque às vezes eu me empolgo, vou para um lado e acabo esquecendo, mas coloquei algumas coisas interessantes para se saber, coisas bacanas a se entender sobre o Obaloaiê, e um pouco também da minha experiência mais pessoal em relação. Porque eu nunca tive, por exemplo, eu tenho uma experiência de Ogum, de Oxóssi com os filhos, mas nunca comigo. Então é legal porque no caso de Obaloaiê especificamente eu posso trazer uma experiência um pouco pessoal, uma experiência minha também. Além de explicar todo esse conteúdo que representa esse orixá, porque querendo ou não, o Obaloaiê é um dos orixás mais temidos que se conhece. Existem muitos itãs explicando essa relação, mostrando tudo. Então, lógico, existe também muita mistificação em cima disso, existe muita mentira em cima disso. Eu acho que é legal a gente estar desmistificando. Então, bom, inicialmente, existe uma grande confusão entre o famoso Obaloaiê e o Omulu. Uma grande confusão que existe. Na realidade, se trata do mesmo orixá. Em se falar em Obaloaiê e em Omulu, está se falando do mesmo orixá. O Omulu é apenas um caminho de Obaloaiê. Porque na realidade o orixá, o grande orixá é Obaloaiê. O Omulu é apenas um caminho. Seria, antigamente se falava uma qualidade, uma característica desse Omulu, desse orixá. Assim como se fala o Ujá, como se fala o Xum Iê-Condá e o Xum Apará, o Omulu é um desses caminhos que surgem, um desses caminhos que aparecem dentro deste orixá, que é o grande orixá Obaloaiê. Obaloaiê, o nome já diz, Obá, rei, Olu, Aiê, ou seja, é o rei dono da terra. Então, orixá Obaloaiê é o orixá da terra. Especificamente, vamos dizer, ele é o orixá da terra. Ele é o orixá das entranhas da terra. Omulu vem de Nile, Nineile, ou seja, das entranhas da terra lá de baixo. Ou seja, de lá de onde vem, onde tem o fogo, onde existe um magma da terra, ou seja, existe essa série de outras coisas além, que também ficou conhecido por essa ideia que se trouxe. Mas o próprio orixá, ele já é um simbolismo de terra, ele já traz toda essa ideia de terra. E ao mesmo tempo é um orixá que já faz parte dessa família Ingê, ou seja, que é a família de Nanã, Oxumaré, Ossan, Euá. Por isso que até para este orixá, dar comida a este orixá não é fácil. Não é fácil, é mais difícil do que os outros orixás. Assim como trazer ele para dar um rum, para festejar ele, também já é mais difícil. Por quê? Porque ele é um orixá de fora, ele não é um orixá de dentro. Tanto que os assentamentos deles são sempre feitos fora, estão justamente do lado de fora. Não é no quarto de santo, é sempre um pouco afastado. Então, existe um cuidado justamente para trazer esse orixá para dentro do barracão. Por isso que nas casas grandes que tem espaço, o opanigé, ou seja, quando vai se fazer a dança dele, também vou explicar sobre o opanigé que vai festejar o Olubajé,
é feito não no barracão principal, é feito num outro barracão à parte. Justamente por ele ter esse temperamento um pouco mais forte. Então, ele é um orixá, especificamente ele é visto como o orixá da varíola. Então existem caminhos antigos dele, que por um acaso é Chapanã, que é um dos mais antigos, que não se faz este, por ser um orixá extremamente temido, meio que é um ancestral, muito pesado, existem particularidades bem difíceis dele, mas você vai cultuar, você vai cantar para ele, você vai louvar ele, se você vai dar comida, não importa se eu tenho o Azoane, se eu tenho a Junsun, não importa qual é o caminho, se é um Jagum, mas ainda assim eu vou festejar e vou saudar os outros caminhos, principalmente os 7 caminhos principais de Obaloaiê para vir para que ele venha comer. Por isso que eu sempre falo, quando vai se cuidar de um orixá como esse, tem que ter muito cuidado. Porque hoje eu conheço pessoas que cuidaram de formas equivocadas e morreram. Ah, morreram porque fizeram coisas erradas? Sim, porque a gente está lidando justamente com o Senhor da Terra. O Senhor lá das entranhas da Terra, que quando vem, traz todos esses espíritos junto. Então, a gente está falando do famoso Rei Tapa, que é Rei Tapa de país em Pê, país no Pê, ou seja, que é uma região já do antigo Daomé, por isso que tem essa ligação do Jeje muito forte, que é uma região bem divisa com a Nigéria que tinha, que é uma divisão, uma fronteira que existe. Então, quer dizer, já existe, já não é diretamente, por isso que ele veio do Queto a partir dos Jeje. No entanto, que o próprio Efon, o Efon Ekiti, o Ekiti Efon conhecido, que é uma nação na qual vem, o Vodun que vem do Jeje é o famoso Sapatá. O Sapatá, que é o grande Vodun, que é o grande Obaloaiê que vem do Jeje. Ou seja, que trouxe, porque na realidade o Ekiti Efon está nessa divisa. Então, ele tem tantos elementos do Queto, como ele também tem elementos do Jeje. Ele tanto tem essas ideias de alguns orixás, como ele também tem um pouco esse conhecimento dos Voduns. Então, por isso que se trata de um orixá muito difícil para você cuidar. Desde da forma que você vai alimentar ele, até o fundamento dele. É muito importante como que você vai fazer, como que os elementos que utilizam. Claro, não cabe a mim aqui ficar dando, como diz, fundamentos e coisas do tipo, mas tem coisas que eu acho interessante comentar e falar para que você aprenda. Para que um dia que você esteja em algum lugar ou veja alguma coisa, você saiba pelo menos o que é o certo, o que é errado, o que não é, o que é, tá? Bom, para eu não me perder, como eu falei, ele tem todo esse lado da epidemia, da febre que ele carrega, esse lado da varíola, ou seja, ele é um orixá. Existe um Itan a respeito disso, que é quando o Olodumare reuniu a todos os orixás e começaram a dividir. Então Xangô ficou com o trovão, Iemanjá ficou com o rio, Oxum ficou com as lagoas, Nanã ficou com os pântanos, com os mangues, aí foi tendo toda essa divisão. E o Obaloaiê estava um pouco afastado. E nisso fez toda a divisão e ele ficou sem nada. A única coisa que tinha sobrado a ele foi a peste, a doença. Porque ele não é o orixá da morte, como muitas pessoas pensam. Não, o Mulu não é. Ele tem um domínio sobre a morte e sobre a vida. Entanto que depois eu vou explicar para vocês justamente o que é o Upanijé. A dança que é o Upanijé em cada ato, por que ele faz cada ato, o que está representando aquele ato que ele faz. E aí ele ficou com as epidemias, principalmente com a varíola, ou seja, com todas essas doenças. E aí ele foi afastado, ele ficou com algo que ninguém queria, que é o que tinha sobrado, e tudo bem. Até um determinado momento, onde em uma tribo, onde em uma região da África, a varíola chegou e começou a dizimar todo mundo. Começou a matar todo mundo. Quem era o único orixá que tinha o poder sobre a peste, que tinha o poder sobre a saúde, sobre a doença? Quem é? O Obaloaiê. Então foi aí que todos começaram a cultuar o Obaloaiê, a levar oferendas a ele, que foi perguntado a Ifá, porque na África, quando acontece alguma coisa assim, sempre eles vão a Ifá. Ifá é a sabedoria. Eles vão a Ifá e perguntam a Ifá: o que está acontecendo? Essa peste, isso aí, como que a gente acaba vencendo isso? E o conselho de Ifá foi: existe um orixá chamado Obaloaiê, ele é o orixá responsável pela peste, agradem ele que ele consegue acabar com essa peste. Foi aí que agradaram ele e ele foi
levando essa peste embora, que justamente ele usa o seu xaxará, que é uma forma de ele varrer. E aí descobriram que na realidade o deburu, que é aquela peneira de pipoca que se faz, não é uma comida, como muitos pensam, são as flores de um baluaê. Aquilo, as pipocas acalmam o baluaê. Então as pipocas, que é o deburu, ele é usado justamente para acalmar o baluaê. No entanto, quando você vai montar um assentamento dele, que você vai se fazer, que é muito mal feito hoje falar do cuscuzeira, na verdade é cascuzeira, que representa um casco, e ali você vai fazer a partir daquele momento que você faz e consagra, ele vira gerê, e aí você vai botar aquelas lanças com as pontas para cima, depois que é feito o ouro é lacrado, não se abre, esse fundamento de ouro, de baluaê, nunca mais é aberto, e você cobre justamente com o deburu de pipoca, com a pipoca que você cobre para acalmar depois daquilo. Então tudo é diferente. O baluaê ele é antes dessa idade do ferro, então não se usa ferro para ele. Então até a forma, muitas vezes até a forma de sacrifício dele, de do pé dele, é diferenciada, porque ele não gosta do sangue quente caindo igual o Ogum, o sangue mais frio. Ou seja, porque na realidade ele é um orixá que tem um culto diferenciado, já que ele vem desse Daomé antigo, é uma outra região, é um outro culto, uma outra forma de cultuar. Então, lógico, nós temos que conhecer esse culto justamente para poder agradar, para que quando a gente vá fazer o Olubagé, vá festejar, que ele esteja feliz, que todos os caminhos deles foram louvados, cultuou todos, porque não é tão fácil quanto a gente imagina. Ao longo dessa live vocês vão entender. É desde de Exualê, de Onilé, ou seja, uma série de coisas que você vai preparando para quando chegar o momento que você vai soltando, aos poucos você vai trazendo essa magia do orixá para o ponto em que você chegar, que você vai dar de comer para ele, você já trouxe a vibração dele, você já trouxe o elemento dele, e realmente o orixá ele está presente, feliz, contente e realmente preparado para aquela cerimônia. Porque senão ele não vem. E aí o risco de acontecer alguma coisa é muito pior. Então por isso tem que ter esse cuidado muito grande. Um dos grandes itãs que existe dele também é a relação dele com Nanã. E Nanã, Burucu ou Nanã Boroquê, é mãe de Obaluaê. E como ele nasceu cheio de chagas, cheio de doenças, ela acabou, isso é um dos itãs que contam, ela acabou deixando ele próximo ao mar. E aí ele, criança, próximo ao mar, os caranguejos começaram a morder ele. Por isso o caranguejo é uma das quisilas de Obaluaê. E aí, Iemanjá, como é uma grande mãe, ela viu aquilo, ela pegou o Obaluaê para si e criou ele, cuidou. Neste itã, até onde esses itãs dizem que é Iemanjá Sobá, e aí ele ficava muito correndo para todos os cantos, tudo, e ela sempre perdia ele. Então o que ela fez? Ela colocou um chaorô no pé dele. Por isso que o Yaô usa o chaorô. Justamente por isso. Por este itã que Iemanjá colocou enquanto o Obaluaê ele era criança e ele se perdia e ela perdia ele de vista. Então ela colocou um chaorô em seu pé para ela sempre estar ouvindo por onde ele andava, porque ele era muito arteiro. Porque na realidade ele não é apenas um orixá, ele é um orixá guerreiro. O Obaluaê é extremamente guerreiro, é um guerreiro muito forte, muito vivo, de muita intensidade. E não é apenas, ele é o orixá da terra. Então, por ele ser o orixá da terra, ele não é pobre, como todo mundo pensa, como todo mundo diz. O Obaluaê é riquíssimo. No entanto, que fala o orixá da fartura, o orixá da abundância é Oxóssi. Sim, mas ele é justamente através dessa fartura, dessa abundância, através da caça. O que vem da terra é de Obaluaê. Então, todo o alimento que vem da terra não é de Oxóssi, é de Obaluaê. Esse alimento que vem de Oxóssi é a caça, é a fartura através da caça, mas não da terra. Da terra é de Obaluaê, porque ele é o dono da terra. Ele é o orixá dono da terra, de Lê mesmo. Então é daí que vem toda essa riqueza que ele acaba carregando. E aí a partir daí criou-se um vínculo muito grande entre Obaluaê e Iemanjá. Por isso, por ela ter criado ele, por ela ter sido a mãe praticamente adotiva dele. Então, por isso que o vínculo entre o Obaluaê e Iemanjá é muito grande. Então, esse é um dos itãs, lógico, estou contando muito por cima, mas dá para ter já uma certa noção. E daí que vem uma das quisilas de Obaluaê, justamente o caranguejo, por ele ter sido agredido pequeno com isso. E aí,
Existe um outro mito também, um outro Itã que é muito conhecido, que é o fato dele usar a palha. Caso você procure e vá atrás, você vai ver muita controvérsia na internet ou em livros, você vai acabar encontrando. Porque atualmente, hoje na África, o Baloaê não usa palha. E aí você vai, nossa, como assim ele não usa palha? Ele não usa. Isso foi um mito que foi criado a partir da diáspora africana chegando aqui no Brasil e se criou uma ideia em cima desse mito e desse grande Itã. No entanto que na própria África o Baloaê usa vermelho. Mas ainda assim é um orixá guerreiro, é um orixá da peste, ainda assim é um orixá tanto da vida como da morte, é um orixá que tem um domínio sobre as doenças, sobre as epidemias. Mais especificamente, esse Itã, que é a história da palha, que Ogum teceu essa palha para ele. Que ele tinha, que esse mito, esse Itã, ele está junto a um outro mito, que é justamente o fato de o Baloaê não se dar muito bem com o Xangô. Que, claro, muita gente conhece esse mito até a página 2. Então, aqui eu vou tentar ser bem resumido e bem sucinto, mas tentar explicar um pouco melhor essa ideia. Coisas que hoje não existe mais. Essa relação, no entanto, que o porquê disso? Porque é natural, você vê dentro do próprio Olubagé, o único prato que não vai para a mesa é o prato de Xangô. O único orixá que vem, mas não fica, é Xangô. Ele vem, mas ele não fica. E aí, por quê? Porque ele não se dá bem com o Baloaê, porque eles tiveram uma briga, tudo. Bom, esse Itã é mais ou menos assim. Xangô, o grande rei de Oió, fez uma grande festa lá no seu reino e tal, e convidou todos os orixás para participar dessa festa, convidou a todos e ofereceu comida à vontade, uma comida para cada, aquelas comidas votivas de de cada orixá que ele convidou e trouxe. O Baloaê estava todo coberto por ter muitas vezes chagas, por ter algumas coisas assim, ele estava cheio de machucados e coisas assim. E ele não se sentia bem de ir. É nisso que Ogum, que o dono do Marinho é Ogum, é nisso que Ogum vira para ele e fala, não é por conta disso que você não vai. Então o que eu vou fazer? Eu vou tecer justamente para você uma roupa, eu vou estar tecendo, e você vai justamente com essa roupa de palha e você vai ainda assim. E aí, a único orixá que esperou para chegar junto com ele foi, claro, a Oxum, que é sempre a encrenqueira que de onde vem. E a Oxum ficou esperando para chegar junto com ele depois que Ogum teceu essa roupa e colocou essa roupa em Obaloaê. Quando Oxum não chegava, e Xangô, cadê o Oxum que não chega, cadê o Oxum que não chega? E nisso, quando vê muito tempo depois, ela chega junto com o Baloaê. E Xangô já não o conhecia, por fazer parte já de uma região distante, já vira e fala, quem que é com esse que você está? Todos, imaginam, reis, rainhas, com roupas, todas roupas muito chiques e tal, e chega alguém de palha. Não, porque aí o Oxum falou, não, eu demorei porque eu estava esperando para vir junto com ele. E Xangô desfaz de Obaloaê, como assim? Você demorou tudo isso para vir com esse, vestido desse jeito? É dessa forma que vem numa festa, vestido com uma roupa de palha, uma roupa de folha, que não sei do que e tal. E desfaz de Obaloaê. E Obaloaê se sente extremamente desprezado nessa festa de Xangô. E nisso ele pega e vai embora, e se retira. Só que o Obaloaê é riquíssimo. Então existem vários fuxicos que se faz de Obaloaê justamente para dinheiro. Muitos, uma maioria para compras de casa, para dinheiro na própria cabaça, o Oroçum de pó que se faz. Ou seja, um dos maiores orixás para se fazer fuxicos para dinheiro é justamente o Baloaê que se acaba fazendo. Então, quer dizer, ele é um orixá de uma riqueza incrível. E nisso, o Baloaê vai embora, todos os orixás se sentem mal por isso, por conhecer, por esse desprezo de Xangô, e acabam também se retirando da festa. Nisso, o Baloaê decide fazer uma festa. E todos esses outros também, por ter ficado muito chateado, por ver que o Baloaê ficou chateado, decidem criar e fazer uma festa em homenagem ao Baloaê. E cada um faz o seu prato predileto, isso é uma das lendas. E outras é que o Baloaê também faz um prato para cada um. E ele, mesmo sabendo disso, ele faz um prato e chama Xangô. E Xangô vai, e todos os orixás vão.
Só que quando chega na festa, todos ficam olhando estranho para Xangô. E Xangô se sente tão envergonhado por chegar em país Tapa e região Nupê e ver que era o grande rei de Tapa, o Baloaê, riquíssimo, e ver que ele desfez de um rei, ele se sente tão envergonhado porque ele é um orixá justo. Ele vê o quanto ele foi injusto, achando que talvez fosse um mendigo, alguma coisa assim, e ele vê que ele foi tão injusto com aquele grande rei, e todos começam a olhar estranho para ele. Aí ele pega e ele se retira, e ele não fica. Então, por isso que Xangô não participa do Unubagé. Porque ele pode chegar, no entanto que quando, de repente, soltam ele lá, alguma coisa assim, todos os orixás acabam pegando, ele chega, ele vem. Alguns ficam, querem ficar sentados para participar da festa, alguns vão dar ruim enquanto está vestindo o Obaloaê para se preparar. Xangô é o primeiro a ir embora, justamente por isso. Mas, ou seja, não existe essa rivalidade como muito imagina. Um pouco é porque existe a relação de que é um orixá frio, o outro é um orixá quente, um tem que esfriar, o outro tem que esquentar. Então, um pouco por conta disso. Por isso que em casas muito tradicionais se faz o Amalá na última quarta-feira de julho. Em agosto não se faz Amalá e não se cuida de Xangô. E depois, quando acaba o agosto, na primeira quarta-feira de setembro se arreia mais um Amalá a Xangô, porque dizem que é um período em que o Xangô ele se afasta da casa, porque ele deixa para o Baloaê. E aí algumas casas cobrem até o Xangô em seus peji, coberto. Quando a comieira da casa muitas vezes é de Xangô também, eles envolvem com pano. Você chega lá, a comida está toda coberta com pano branco. Ou seja, existem casas que são mais tradicionais quanto a isso. Mas essa rivalidade entre eles não existe. Não existe. Então isso é uma coisa assim que ficou, ele simplesmente se afasta porque é envergonhado. Agora tem um outro ponto que é muito curioso, que isso é uma coisa que eu aprendi pessoalmente, que eu nunca ouvi, nunca li, mas isso eu aprendi na minha casa de santo com meu pai. Ele sempre falou, o Baloaê não é coberto de palha porque ele tem doença, ele tem alguma coisa. No entanto que existe uma das lendas de que quando entra nessa festa ninguém conhece quem é ele. Porque ele está coberto que Ogum tinha acabado de tecer essa roupa de Mariô. E aí quando ele entra, todo mundo fica quem é. E nisso Yansan bate um vento e aquelas palhas todas levantam e todo mundo enxerga um homem maravilhoso, lindíssimo ali embaixo. Todo bonito, todo sem alguma doença, sem nada. Nisso que Yansan se apaixona por ele e acaba indo viver junto com ele. Porque ela viu uma beleza que ela até então nunca tinha visto em lugar nenhum. E aí, a partir daí, cria o vínculo justamente entre o Baloaê e Yansan. Por isso eles são muito presentes. Por isso até quem leva o carrego de Omolu no Unubagé é Yansan. É ela que acaba levando. Então, se não é este motivo, por que ele usou a palha? E por quê? Porque... Oi? Exatamente. O motivo disso é porque ele é o sol. O Baloaê é a maior luz, é o maior brilho que existe. No entanto que dentro de uma casa pode estar todos os orixás, de Exu a Oxalá. A hora que chega o Baloaê, parece que a luz chega no barracão. É uma coisa impressionante, porque o orixá, já começa que ele é um orixá do dia. Ele gosta de ser cultuado, ele gosta das rezas, ele gosta de tudo, orou tudo, no sol a pino, a meio-dia, porque ele é o brilho. Então, a palha foi colocada justamente porque quem consegue olhar para o sol e não queimar as vistas, e não arder? Então, a palha foi colocada justamente para conter esse brilho dele, para conter, muitas vezes, essa luz que ele é. Entanto, um filho de Obaloaê, um filho de Omolu, ele é muito... Parece que quando ele chega em algum ambiente, assim, todo mundo gosta dele. É difícil alguém que não gosta de um filho de Omolu, de Obaloaê. Todo mundo gosta dele. Por quê? Porque ele é a luz, ele chega e ilumina o ambiente, ele traz luz. No entanto que isso é nítido justamente no mundo, quando você vê o mundo de Obaloaê. Parece que a casa brilha, parece que é uma luz, é uma coisa muito intensa. No entanto que o próprio final do Unubagé é justamente quando ele tira o azê, que tem um significado muito grande, que diz que é a cara do sol, quando a gente olha para o sol e vê, e naquele momento é o brilho foi. Então diz que depois que acaba todo, que ele já deu rumo, já fez todo o ritual,
A última cantiga é justamente uma cantiga que se pede a ele que ele tire o azê dele e ele brilhe para todos e deixe a luz, um pouco dessa luz dele com todos. E é onde uma das últimas cantigas é quando ele realmente tira o azê. Dizem que se ele não tira, a casa terá 1 ano de escuridão. Então dizem que é tipo uma luta de ele tem que tirar, ele tem que tirar, ele tem que tirar. Todo mundo fica esperando no final ele tirar o azê e ele sair dançando com o azê na mão e depois ele vai para o quarto de santo. Porque se ele não tira o azê, diz que é um ano de escuridão, é um ano de tristeza na casa. E aí é um ano que você pode esperar coisas não muito boas. Graças a Deus ele tirou todos até agora. Graças a Deus. Que é uma coisa que todo mundo fica. Será que ele tira? Será que ele vai tirar? Será que ele não vai tirar? Isso todo ano ele sempre tirou. Então é um ano de muita esperança. Que está trazendo muita esperança para casa. Muita coisa boa para casa. Então, é justamente o sol é o que dá vida e o que dá a morte. Ou seja, o sol ele traz a vida, mas também é responsável pela morte, porque sem ele também não existe. Então, ou seja, ele tem todo esse domínio, ele tem todo esse controle. Ao mesmo tempo que, por ele ser o orixá da terra, ele também é responsável pela própria manutenção da vida. Porque a terra ela é justamente responsável pela manutenção da vida. Porque é de onde a gente tira o alimento, é de onde a gente tira tudo. Então também tem essa função de ser um dos que diante da terra, tudo perde o valor, as coisas, da intensidade que existe. E tudo também fica muito frágil. Essa fragilidade ela é muito grande, é muito intensa. E ao mesmo tempo ele é visto também como esse grande médico, né? Porque quando existia não tinha essa ciência, não tinha nada disso. E muitas vezes, quando se tem até hoje na África, alguns lugares, algumas entradas de cidades, de tribos, de regiões, onde existe um assentamento de Obaluê na entrada da cidade. Justamente para quê? Para que a peste, a doença, não entre naquela cidade e assombre e leve todo mundo embora. Então, justamente para dali espantar e nenhuma peste, nenhuma doença adentrar aquela cidade. Então, existe até hoje grandes assentamentos, grandes pejis de Obaluê nessas entradas dessas grandes cidades que existem mesmo. No entanto, que um dos atos que é muito importante dentro do próprio Olombagé é o ato de quando ele vai para o chão. É uma cantiga que é Xaxarazão de Beuá, elevou do maio, Xaxarazão de Beuá, que é quando ele vai para frente do atabaque e ele se joga na frente do atabaque, vira para um lado, vira para o outro, e ele justamente se faz que está com a febre, que está com a varíola, que está morrendo. E aí ele praticamente morre, porque é jogado uma lá em cima dele, justamente para que ele contenha aquela doença, as doenças na casa, tudo, é jogado um pouco de pipoca, e ele se mexe, de repente ele para, ele se mexe como se ele estivesse completamente morto. Para mostrar o quê? Que ele tem o domínio também além da morte. E ele tem o poder de, quando você acha que ele está completamente morto e morreu e acabou, é quando começa, e aí ele já sai desembestadamente feito assim então, alguém que estava praticamente morto, que não se mexe, que ele chega ao ponto de não se mexer e parar. E de repente ele sai assim, completamente numa energia, pulando, numa força, dançando, num ramunha muito forte, para mostrar que, ou seja, ele tem também o domínio tanto da saúde como da doença, de tudo. Então é muito bonito. Para mim foi a primeira festa, foi o primeiro ritual, assim, a primeira festa que eu participei foi no Olombagé. Foi o primeiro que eu vi, então já foi uma coisa impactante. E para mim, um dos rituais mais bonitos do Candomblé, é uma das festas mais lindas que se existe. É uma das festas, porque praticamente um ebó no meio da gira que se é tirado, que se é feito. É um ritual no meio da gira, não é apenas um rum, ele vem dançar e pronto, não. É rezas que são rezas, iê, gênia, agô, gênia, macaló, ajussuara, elo, gênia. São rezas que são feitas diante de todos, para que todos comunguem junto com ele. É um ritual incrível, é um ritual fabuloso e maravilhoso. E aí, mostra também, quando ele cai ao chão, justamente isso, o fato de resistir às dores, ou seja, para que a gente tenha mais resiliência, justamente para resistir às nossas doenças, às nossas dores, e saber que, por mais que você esteja perto da morte, você consegue dar aquela levantada e sair
e ao mesmo tempo você consegue sair do seu ápice de energia e conseguir deixar tudo isso para trás, porque a doença e a saúde são muito, a linha entre elas é muito pequena, é muito sutil entre elas. Então por isso também fica nítido quando a gente acaba vendo isso. E aí tem cantigas, que é onde vai cantar o xaxará, que é usado com o xaxará, que é onde muitas vezes vai ser o banho de pipoca que é feito, que é xaxará balé, fulaô, balé, balé. E ele vai com o xaxará varrendo. O que é o xaxará? O xaxará é aquele, como se fosse um cetro, vamos dizer assim, que é de nervuras de dendezeiros enroladas e tudo, que justamente é de onde ele varre a doença. Então nesse momento onde ele vai varrer a doença, ele vai tirar a doença do nosso corpo, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do barracão, do ilê, de tudo, onde ele vai varrendo e jogando para fora essa doença. Então ali é onde também contém toda a cura de tudo, ou seja, é um instrumento extremamente mágico que ele usa, de um poder enorme, por isso um respeito muito grande ao xaxará dele, porque aquilo é de um simbolismo assim, tamanho. O próprio ritual que é conhecido como o Onubagé. Onubagé significa eu mesmo mato, eu mesmo como. Isso que significa o Onubagé. Ou seja, ele mesmo mata e ele mesmo come. Então essa é uma tradução mais para o Onubagé, que é conhecido como o grande banquete do rei. Ou seja, é um banquete por quê? Porque no Onubagé são feitas no mínimo 9 pratos de comida. Hoje tem lugares que faz 3, 4, isso é um absurdo. São feitos 9 pratos de comida que são dados. O único prato que a gente não coloca, claro, é o amalá de Xangô, que a gente não coloca. A gente coloca um prato de cada orixá, coloca para Ogum, coloca para Oxalá, Iemanjá, Nanã, Oxumaré, Ossanha, a gente coloca um prato para cada. E aí esse prato se sai com uma filha de Ançã, com a esteira na frente, o baluai na frente, que é cantado o agé, um bó, o bagé, agé, um bó, e agé, um bó, o bagé, agé, um bó. E nisso vai saindo o baluai na frente, vai saindo uma filha de Ançã com as esteiras, uma ou duas, depende, com as esteiras, e aí atrás vai saindo os pratos, as mulheres com os pratos na cabeça e os homens com os pratos nos ombros, com as suas comidas de cada orixá. Justamente muitas vezes se segue uma sequência, que muitas vezes é a sequência do próprio xirê, o balaio com as folhas de mamona, aí Peçanha o Elará, famoso o Elará, que é a folha da mamona, que é a folha da morte e da vida. Por que a folha da mamona? Porque a folha da mamona é venenosa. Então ela é usada como prato justamente por quê? Porque você está consumindo e comendo a partir da morte, ou seja, é uma forma de você mandar a morte embora, ou seja, Iku, você mandar a Iku embora. É uma forma de você conseguir afastar a Iku do seu caminho. E aí são feitas essas trouxas, as primeiras trouxas sempre são feitas, claro, as 3 geralmente primeiras são feitas a Exu, então vai Exu Alê, que é colocado que é um Exu de Obaluaê, que é uma outra lenda também, que é um Exu que foi, ele era muito violento, matava todo mundo, saía aí com briga com todo mundo, e aí ele foi condenado por provocar muita confusão, e ele foi enterrado apenas com a cabeça para fora. E aí os animais que iam comer ele, tudo ia ficar, que esse foi a condenação dele. E aí nisso, por ele estar aqui para baixo na terra, o Baluai viu ele naquela condição e tirou ele daquilo e salvou ele. E naquele exato momento ele se tornou um grande servo, um fiel servo de Obaluaê. E não só de Obaluaê, mas de toda a família G. Então por isso que sempre se cultua Exu Alê antes. Porque é ele que leva o carrego, então ele é justamente esse orixá que ficou muito ligado. Tem um outro Exu que é Baratogi também, que é um Exu que faz parte desse enredo, dessa família de Obaluaê também, se cuida, então se faz uma trouxa a ele. Muitas vezes Exu Nan, que está na porta, também é dado uma trouxa a ele. E depois essa trouxa com um pouquinho de cada comida, que é um ebó, porque ebó significa oferenda. Então é uma oferenda. Então todas essas comidas que estão vindo, na verdade, são para comer.
Então é ali, então vai acarajé, vai canjica, vai acaçá, vai pipoca, vai milho, vai batata doce, ou seja, vai banana da terra, vai uma série de alimentos ali. E ali você vai comer aquela que vai vir na folha de mamona, você vai comer diante da reza, que todos vão estar rezando, você vai comer. De preferência, se quiser deixar alguma coisa, pode, mas não tem necessidade, se quiser comer tudo, pode comer tudo, não tem problema, porque é comida. O que vira carrego? O que vira um ebó de carrego, um eru? Aquilo que você não come mais, aquilo que sobra. Então depois que você comeu aquilo que você não quer, um exemplo, você é um filho de Oxalá, você não quer comer uma coisa que foi feita no dendê, porque você não come, você deixa lá. Aquilo que sobrar, você passa em volta do corpo, cruza o corpo, passa em volta da cabeça e coloca lá no balaio, que vai estar justamente, que a Yansan vai estar despachando. Naquele momento em que você não comeu, o que sobrou se tornou um ebó, se tornou um carrego. Até muitas vezes as comidas que sobram, muitas vezes tem casas bem tradicionais que não deixam nem voltar para o quarto de santo. Porque se ela foi mexida, ela automaticamente já virou um carrego. Então não é mais uma comida, o orixá não vai mais comer aquilo porque está mexido. Então não vou voltar para o quarto de santo. O que sobrou já é levado justamente para o carrego junto, para que após que todo mundo passa por isso, todo mundo comeu, um pouquinho, passou este ebó no corpo e deixou deste balaio, que é quando Yansan vai despachar este carrego. Por quê? Porque a gente diz que ela que tem o coração de Ubaluayê. Ela que possui a alma, o coração de Ubaluayê. Então, é ela que vai levar todo esse carrego de Ubaluayê embora, porque ela que tem todo esse poder de levar isso embora. Então, por isso que é Yansan, que muitas vezes é ela que vai levar todo esse carrego embora. Deixa eu ver. E aí existe o próprio Panijé, que é a dança de Ubaluayê. Mais pra frente eu falo, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, gente. Eu escrevi muita coisa legal para falar, mas pelo jeito não vai dar tempo, porque em 1 hora a live também cai. Então... E aí existem caminhos. Um dos caminhos mais conhecidos que se tem é de Azawani, que é muito conhecido. Muitas vezes quem é filho de Azawani sempre é Orimeji, e justamente tem Odé junto. Por quê? Porque ele é um orixá que faz parte, está sempre junto. Tem casas, algumas casas que eu já ouvi falar, não é a forma que eu sigo e não é a que eu sigo, mas já ouvi falar que Azawani já é Orimeji. Ele já é metade Odé e ele já é metade Ubaluayê. Mas não é isso. Isso é uma coisa que quem faz ou quem acredita, ok, não estou aqui para falar o que é o certo ou o que é errado, eu falo o que é o certo para mim. E aí, ele é meio Odé, ele é meio Munu, por quê? Porque ele é de uma região que ele é de Savé, que é uma região de Nanã, especificamente. E nessa região é uma fronteira, justamente com Queto, onde Oxóssi era muito. E teve um momento onde ambos ajudaram o outro. Onde teve um momento em que ele precisou de caça, tudo, e Odé ajudou ele, e teve um momento que o reino de Queto ficou sem, onde tudo ficou morrendo, nada brotava, e ele pediu ajuda ao dono da terra, Azawani, e ele fez lá, ajudou ao reino de Queto se alimentar novamente e tudo brotar. Então eles tiveram uma grande amizade. Por isso que Azawani tem muita amizade com Odé, muita amizade com Oxóssi. Então tem essa relação. Mas existe esse ponto, porque como ele é de Savé, de uma região de Nanã, quem assumiu o trono logo em seguida foi o Xumaré após Nanã. E aí Azawani destronou o Xumaré e tomou o trono para si também. Então também, por isso que fala que Azawani ele é um dos únicos que não tem uma ligação tão forte com o Xumaré, justamente por conta desse mito. Mas é um mito que se conta, alguns acreditam, outros não, então quer dizer, isso vai muito também do que o jogo vai falar. Daquele filho de Azawani, se é, se não é, vai muito do que o próprio Ifá recomenda, e ele diz isso. No entanto que existe muito o arolê, que é o pó vermelho, por isso que se usa muito esse arolê, que é o pó vermelho para Azawani. Você vê muito ele com vermelho, muitos jogam até em cima da própria palha da costa, joga o próprio arolê, que é o arolé, que é esse pó vermelho em cima e tal. E tem uma outra também, um outro Itã antigo, que justamente esse orixá acabou falecendo em um determinado momento, ele acabou desencarnando por N motivos, que não tem aqui agora para entrar a fundo nesse Itã, e ele acaba morrendo. E nisso, quando Yansan chega, que vivia com ele, quando chega, ele estava já morto. E aí ela pega esse pó, junto com Odé, que preparou esse grande arolê, e joga em cima dele, mesmo morto, e ele volta à vida.
Então por isso que diz que Azawani é o orixá da morte, ele especificamente, porque ele voltou da morte, então ele conhece o outro lado. Como ele voltou do outro lado, então ele conhece os dois lados. Então por isso que ele também é um orixá muito, para cultuar ele é muito difícil, tem que ter um zelo e um cuidado muito grande. Bom, o Opanigé, que é a dança, é como se fosse a trajetória da vida. Ele é visto justamente que a dança de Obaluaê, tanto é a dança como é o toque dele, se chama Opanigé, ele é a trajetória que se diz a própria trajetória da vida, é justamente a passagem. No entanto, que cada ato que é feito existe um simbolismo, existe justamente isso, para mostrar toda essa ligação que ele tem, tanto dos vivos quanto dos mortos, para mostrar tudo isso. Então, isso é uma coisa muito forte. Então, um dos atos que ele faz é justamente quando ele mostra as duas faces da mão, que ele vai se mostrar. Quando ele mostra as duas faces da mão, é justamente para mostrar a dualidade, que ele é tanto do dia como da noite, ele é tanto da doença como da morte, como da saúde, ele é tanto da luz como ele é da escuridão, ele é tanto de baixo da terra como de cima da terra, ou seja, justamente para mostrar todo o domínio que ele tem. Por isso que ele faz justamente esse ato. Quando ele mostra para baixo e para cima, é justamente para ele mostrar, por essa lenda, por esse tanto que ele carrega de Azawani, para mostrar que ele tanto tem o domínio sobre o embaixo, e quando ele vem, por isso que tem que ter, gente, tem que ter muito zelo para cuidar dele. Por quê? Porque você acha que o rei de Tapa vem sozinho, e se acha que o orixá que vem das entranhas da terra não traz esses espíritos que vêm das entranhas da terra junto? Então quando ele vem, ele carrega todos esses espíritos das entranhas da terra juntos. São esses espíritos mais... Então por isso que é um zelo de cuidar. E quando ele faz esse ato de mostrar em cima e embaixo, justamente ele está mostrando isso. Ele está mostrando que ele tem esse domínio sobre embaixo e justamente sobre em cima. Quando ele mostra a mão, que ele está mostrando a mão, ele está mostrando o quê? A linha da vida, o que está escrito. Ele está mostrando a trajetória que cada um tem diante de fato. E quando você vem para cá, qual é a sua trajetória de vida? E que ele também tem poder sobre isso. Quando ele mostra o ouvido e o olho, ele está mostrando que é o orixá que a tudo escuta e tudo vê, mas que nunca fala, que ele é silencioso, ele somente observa. Então nada escapa dele. Ele observa e vê tudo e escuta tudo, mas ele nunca fala. Por isso que ele é silencioso, por isso que ele fecha. Ele mostra o ouvido, ele mostra o olho, mas a boca ele fecha. Por quê? Porque ele se silencia. No entanto, que Atotô, que é a saudação, significa silêncio. Atotô Obaluaê. Silêncio, o rei da terra chegou. Então silêncio, por isso que ele é do... Por isso que ele não gosta de barulho, não gosta de fogos, igual festa de Ogum, solta rojão, a gente vai... O Obaluaê é silêncio, ele não gosta de barulho. Então, silêncio é o que tudo vê. É o orixá que come tudo. Por isso que o Lobagé é o que ele mesmo mata, ele mesmo come. É o que come tudo. Tem poder sobre tudo. Então, ou seja, é um orixá que nos pequenos atos, por isso que tem aquele velho ditado que eu sempre falo, os mitos justificam os ritos e os ritos justificam os mitos. Quando você começa a ver os ritos, você entende os mitos. E quando você sabe o mito, você entende justamente os ritos. Então, nada acontece com que ele não saiba, com que ele não veja, com que ele não escute. É como se ele fosse onipresente, onisciente, tem esse conhecimento sobre tudo. Por isso que ele é muito importante, ele é um orixá tão importante, tão fabuloso, justamente na nossa vida. Existe um outro caminho também, que é o caminho de Jagum. Na verdade, Jagum faz parte, é um príncipe do Efon, assim como o Ogunjá, assim como a Jagunã, que são esses três que sempre estão juntos. Jagum já é um outro caminho, é branco, é um homúnculo, quando você vai ver o Obaluaê, que você vai ver que está sempre de branco por baixo. Na própria cascuzeira dele você vai ver uma lança apenas, que carrega no agerê dele quando vai se fazer e vai se montar, é apenas uma lança. Por quê? Porque ele carrega uma lança na mão. Já vi também os jaguns que carregam o ofá, por ele ser também caçador. Ele é um caçador também, então também já vi na roupa dele alguns ofás, coisas, porque ele é um caçador.
mas ele faz parte do branco. Então, e por quê? Porque Jagum, na realidade, ele é um funfun. Ele é um orixá funfun. No entanto, que ele tem laços estreitos justamente com o Airá, ele tem laços estreitos com Oxalá. Por quê? Porque ele era um guerreiro de Oxaguian. Jagum era um guerreiro de Oxaguian. Ele guerreava, ficou muitos anos guerreando com Oxaguian. Então, por conta disso que ele também usa o branco. Então, é um Ubaluayê que vai estar sempre de branco. Então, ou seja, você vai ver um Ubaluayê de branco, nossa, coisa estranha, é Jagum. Então, você já sabe que lá, aquele orixá que você está vendo, é um Jagum. Você está vendo um vermelho com pó, é Azauane. Então, é legal, por isso que eu falo, é legal você saber justamente esses caminhos, para quando você estiver no Urubagé e aquele orixá chegar próximo de você, e você está festejando, e você está louvando e cantando para ele, você sabe para quem você está rezando naquele momento, para quem você está louvando, e quem naquele momento está ali trazendo o seu axé. Porque o orixá ele não dança para se aparecer, ele dança justamente para trazer axé. Oi? Ele justamente dança para trazer axé. Então isso é muito importante e é legal, é ter todo esse conhecimento. Uma outra coisa que é sempre em algumas casas tem o ato de fazer é o famoso sabejé. Sabejé, corona, corona, sabejé. O que é o sabejé? Antigamente era muito comum você ver na rua pessoas com peneiras de pipoca de branco trocando pipoca por dinheiro. O sabejé é a troca energética que você faz. É justamente a troca que você vai fazer. Então, você justamente coloca algumas moedas, algumas notas em cima do deburu e você pega algumas pipocas. É uma troca. E aí que entra a pergunta: que troca você está disposto a fazer para ter a sua saúde? O que você está disposto a abrir mão? Porque nem sempre a liberdade é você poder fazer o que quiser. Muitas vezes é você abrir mão de alguma coisa. Muitas vezes você ter a liberdade é conseguir saber e conseguir falar não a alguma coisa. Isso eu não quero, isso não. E conseguir ter peito de bancar, de abrir mão de alguma coisa, de bater o pé em alguma coisa. Então é muito importante também isso. Então o sabejé é a troca. Então não é porque tem que esmolar, porque ele quer que o seu filho se esmole, não, porque ele é um orixá riquíssimo. É justamente por fazer parte desta troca que é importante. Essa troca energética é muito fundamental para o Ubaluayê. Então, por isso que muitas vezes alguns filhos e casas tradicionais, ele quer essa troca. Então, para você fazer um urubagé, para você fazer uma feitura de um filho, vai-se à rua com a peneira de pipoca, com o cedeburu, pedindo, está esmolando. Não, ele não está esmolando, ele está trocando. Ele está dando o axé de Ubaluayê em troca de algumas moedas. Muitas dessas moedas são despachadas e muitos desses dinheiros são colocados para o Ubaluayê e são revertidos justamente em comidas, em oroz, em ogã é pago muitas vezes. Antigamente esse costume de o sabejé justamente ia para o ogã, que muitas vezes não recebia o valor, ia para eles. Ou seja, era justamente para isso. Então, por isso que era muito importante. Não é porque ele é miserável, ou ele gosta de esmolar, ou ele gosta de humilhar o seu filho. Não, isso não existe. Quem fala isso é extremamente ignorante. Esqueçam esse absurdo. Quem fala isso. Então, na realidade, é justamente essa troca. É nisso que a gente pergunta. Que é justamente essa pergunta: você está disposto a trocar o que pela sua saúde? Porque muitas vezes você precisa abrir mão de alguma coisa. Você precisa abrir mão de um comodismo, você precisa abrir mão de um prazer, você precisa abrir mão de alguma coisa para ter saúde. Porque muitas vezes você sabe justamente aquilo que é o que te faz mal, justamente aquilo que está te adoecendo. E é nessa hora que você pede ajuda, justamente ao Ubaluayê, para que ajude você a conseguir se livrar dessa doença, a se livrar de algum problema, para que alguma coisa que já esteja começando que não se torne crônico na tua vida. Se você está com o início de diabetes, um início de pressão alta, um início de alguma doença, é justamente a forma de você pedir ao Ubaluayê que não deixe com que essa doença se instale em você, que ele leve embora essa doença, e aí você faz essa troca. Ficou hoje mais conhecida algumas moedas, algum dinheiro e pegar pipoca, mas não é só isso. É o que você está disposto a trocar, o que você está disposto a abrir mão. Não é lógico uma promessa, como muita gente interpreta de forma equivocada: vou parar de tomar refrigerante, vou parar disso. Não, já começa que você não pode tomar mesmo porque faz mal para a saúde, mas não é nem essa questão. Mas o que você está disposto a fazer justamente para isso. Como falei, Chapanã é um dos caminhos que não se faz, porque é bem antigo, das entranhas, é um orixá direto da varíola, da peste, então não é um orixá muito cultuado, não é colocado muito no ori de ninguém, então por isso. E Jibonã é um outro que não se tem o costume também de
de se assentar no ori de ninguém, porque é um antepassado, é atrás, é pesado, então não se tem, mas não é por conta disso que você não vai louvar. E aí, para entender, você vai montar tudo. Então, por exemplo, no próprio fundamento, você vai usar a própria argila, que é da terra. Então, quando você vai montar aquele argila, você vai usar a tabatinga, você vai usar justamente a terra para estar colocando, vai usar o ipecum-odô. Ipecum-odô é areia da praia, então tem que ter areia da praia, que é fundamental para aquilo. Você vai agradar o Milé, que é a mãe, a dona da terra, você vai agradar o Milé, tudo isso para você começar a cuidar de Obaloaê. Você já vai começar todo esse culto a ele. Você vai trazer as folhas, que são folhas importantes, canela de velho, barba de velho, pata de vaca branca, a flor, a planta, que é uma das principais, sem ela não se faz nada, que é o famoso teteregum, que é a planta, que é a folha da família Ingê, ou seja, que é a família deles, todos eles utilizam essa. Então você vai trazer um teteregum, você vai trazer uma série, uns pós, para se preparar, para montar aquela cascuzeira, ou seja, para dar de comer aquele orixá de forma saudável, para que ele, até porque você vai aos poucos trazendo esse axé dele, para quando ele chegar para comer, você já tem tudo essa série de coisas, e aí ele aprove aquele alimento. Você vai usar o obi, nunca o orobô, mas o obi você vai utilizar também. O otá é muito importante, tem gente que coloca otá de cachoeira, otá frio, não pode, tem que ser ou de rio, que você pega, alguns otás diferenciados, otá de terra que você vai pegar para você estar montando, ibó. E aí a relação que você vai fazer também com o operé. Operé, quem sabe o que é operé? Quem lembra o que é o operé? Porque vocês tinham que saber quem é o operé. Hã? O que você falou? Quem é o operé? O pássaro de Ossan, exatamente. O operé é o pássaro de Ossan. Aula de Ossan, aula passada. O operé é o pássaro de Ossan. Então agradar ao operé, porque ele é o portador também desse axé, então se faz. Aí se agrada o San, se agrada a Nanã, se agrada o Xumaré, ou seja, você vai agradar a família dele toda. Ou seja, não é chegar lá, estourar uma pipoca, vamos lá, vamos cortar e vamos fazer. Não, olha como é trabalhoso você cultuar um orixá. Ainda mais um orixá desse, do peso que é um Obaloaê. Por isso que não é tão fácil essas pessoas que querem cultuar e não sabem como. Então não sabem, não façam. Porque o risco que você tem de trazer um Euó, um Eru, uma Kizira, uma Dia pesado, é horrível, isso pode acabar com a tua vida. Pode trazer, às vezes não consequências para você, mas para pessoas ao lado de você, para pessoas próximas, com um pai, com uma mãe, com um irmão, pode trazer pessoas para próximas de você. Porque é muito. Aí vai ter que cuidar de Exualê, como falei, Exualê é principal, vai cuidar de Baratogi, ou seja, gente, até você chegar ao ponto de você cuidar de um Obaloaê, e aí ele dá o axé dele, ele autorizar o corte, as coisas, tudo, você não vai usar, a forma é diferente, não se quebra o osso dele, não se pode quebrar, o animal dele tem que estar intacto, até a forma de pegar é diferente, que se ele bater uma asa no animal e quebrar uma asa naquele momento, já não é legal, já não é bom. Gente, eu falo, é muito complicado. É muito complicado. Por isso que o cuidado, o zelo a cuidar de um orixá tão rico, de tanto conhecimento, de tanta força, é importante. Porque ele é um orixá extremamente... Eu não digo, alguns falam, é um orixá muito fresco de cuidar. Não, de forma alguma. Ele é um orixá que justamente exige o quê? O zelo. Que você tenha esse conhecimento. Para quando você for, naquele momento, cuidar, ele esteja ali presente. Quando você for fazer, você já fez todas essas coisas antes, para quando você for, e aí você vai louvar pelo menos 7 caminhos dele. Pelo menos 7 caminhos você vai cantar, você vai louvar, você vai dar um agrado, para quando você chegar ao ponto de criar, de dar o orô, para iniciar logo após o seu Omubagé, a casa já está bem. O ambiente já está propício para receber o sol. A luz, aquele brilho exato que vem. Porque justamente nós estamos falando, como eu falei, de um orixá que carrega essa quentura da febre, que é um quente diferente, não é um quente de fogo, embora tenha o fogo de lá debaixo da terra, mas é o fogo é a quentura da febre, é a quentura das epidemias. Então, muito cuidado, tanto que dizem que o orixá, uma das coisas que o Obaloaê não gosta é água gelada, água fria.
Então, tanto que muitas vezes jogar água fria, muitas vezes, quando se termina o ato e vai cantar o Teterominha, Lajonipa, ó, Teterominha, Lajonipa, se joga, poucas águas que se jogam, justamente para não esfriar mais, porque ele é um orixá quente, e essa quentura é a vida que ele traz. É justamente porque o morto é frio. O morto é frio. Uma das coisas que faz Xangô ser justamente um pouco avesso aí, justamente por isso, por não ser quente, outro frio, então tem todo esse lado. Por isso que tem que deixar a roupa dele no sol? Não. A roupa dele no sol Não, só isso é ficou pra não aquela vez embolorar. pra não ficar com cheiro de Isso roupa? só para não embolorar. Ah, tá. Justamente. Achei que precisava dar uma energizada. Não. E aí, então, é um orixá que eu gostaria que todos aprendessem a amar. Tudo bem, ele é um orixá muito temido. Por quê? Porque ele é justamente responsável, ele tem a peste, ele tem a doença, ele tem tudo isso. Mas é um orixá fabuloso, é um orixá incrível. Então, muitas vezes a lepra, existe um caminho específico que tem esse lado da lepra. Por isso que muitos filhos de Obaloaiê, de Ogum, sempre têm problemas de pele, estão sempre com alguns problemas de pele. E justamente em agosto é o mês onde parece que tudo aparece. Independente se ele é no teu ori, se ele é no teu juntó, se ele é no teu terceiro, ele tem a força igual. Não importa se ele é seu ori, se ele é juntó, se ele é terceiro. Se ele faz parte da sua vida, ele está em primeiro sempre, junto com o teu orixá de frente. Não importa se você é de Ansan, se você é de Nanã, se você é de Oxum, ele vai estar na frente junto. Por quê? Porque ele tem esse peso, ele tem essa força, ele é guerreiro, ele gosta de guerrear, ele protege os filhos, tanto que existe o ditado, quem come pipoca não fica doente, né? Quem se cobre com a palha afasta a maldade, afasta o mal, afasta a quizila, afasta a iruia, a quizila, tudo que é. Então por isso tem essa ligação muito forte. Por isso ele tem esse domínio sobre os eguns, justamente por vir das entranhas da terra, por ser responsável, por Azawane ter morrido e depois ter voltado à vida, então ele conheceu o poder, ele sabe dos dois lados. Não sei, existem outras itãs ainda, que ele ensinou em Ansan o domínio, o poder dos eguns também, ensinou justamente a ela todo esse poder de como dominar, porque na realidade ela domina, acabou lá? Ele domina, ele tem o domínio e o controle sobre. Não é que ele é o dono, ele apenas tem o controle, ele sabe controlar. Ele tem o controle sobre, justamente por ter todo esse conhecimento. Então, eu espero agora, dia 20, que é o nosso Lubagé aqui, eu espero que todos consigam estar presentes, participar desse axé, participar dessa energia, ver o que é esse grande ritual, porque é um ritual maravilhoso, no meu ponto de vista, é o ritual mais bonito dentro da casa, mesmo sendo filho de Oxalá. Acho lindo as águas de Oxalá, o famoso Amon Omin Oxalá, mas para mim o Opanigé, por ser o primeiro que eu vi, por ser o primeiro que eu participei, e por ter essa ligação muito grande com o Obaloaiê, então para mim é muito importante. Para mim é uma das festas, porque também é o que tira o carrego da casa. Para a gente estamos encerrando o ano agora, e aí Águas de Oxalá abre em setembro, justamente trazendo a brancura, a limpeza, a claridade, então, ou seja, todo o carrego foi embora, e ele limpou a casa para que possa receber Oxalá. Então é nisso que a gente pinta a casa, deixa tudo branquinho, limpa, é onde é feito as maiores arrumações das casas de candomblé para se receber Oxalá. Tudo fica branquinho, tudo branco, os dendês são colocados nas casas de Exu, ou seja, é tirado para que possa receber. E o Obaloaiê justamente, ele encerra o ano porque ele faz essa limpeza. Ele limpa a casa de carrego, de tudo, para que possa receber o grande Senhor do Alá, o grande Senhor Funfun, o grande Oxalufã, Oxaguian, que venha trazer o seu axé, abrir o ano para a gente com muita paz, com muita... Então, quer dizer, um está ligado ao outro. Então é um ebó que se tira da casa para receber o Oxalá. Exatamente. Não só da casa, mas de todos presentes também. Por isso que tem as pipocas penduradas já no fio que a gente costura, porque já é uma forma de limpar a casa, limpar tudo. Então, gente, espero que todos consigam estar presentes. Uma das coisas que ele não gosta muito também é coisa muito brilhosa. O Obaloaiê diz que não gosta muito. Então, nessas horas, as Oxuns eu peço que fiquem um pouco mais comedidas. Assim, porque Logunedé, Oxum, que ficam um pouco mais, porque ele não gosta muito tanto do barulho quanto muito do brilho. Ele não gosta muito, assim, uma coisa que ele gosta, ele é justamente mais
mais reservado quanto a isso. Bom, eu acho que se for uma dúvida, eu queria falar muito mais coisa, mas aí vai acabar agora, praticamente, 1 hora acaba, eles cortam. Mas dia 20 às 19 horas, nosso Lubagé aqui. Venham, por favor, não venham de roupa preta, tá? Quem vier na assistência, quem vier, não venham de roupa preta, venham de roupa clara, roupa branca, porque é um ebó também se tirado de si, então venham preparados, porque é uma grande festa. Tanto que eu falo que não é uma festa, é um ebó. Para mim, o Lubagé é um ebó, e não sim uma festa. Alguma curiosidade, alguma dúvida a mais, se alguém queira saber que ficou? Então o filho de Chapanã não é feito? Não. Tanto o Chapanã como o Igibona a gente não faz. Porque a gente imagina que são muito antigos, são antepassados e tem um poder muito grande. Então a gente acha que nem todo ori tem condição disso. Entanto que nunca na minha peneira saiu algum filho de Chapanã e algum filho de Igibona. Nunca saiu. Então, não sei se não tem o costume, se não é, nunca saiu. Então, mas já é um costume que eu já ouvi dos meus antigos. Não se faz. Não se faz. A gente não faz. Não tem esse costume de estar fazendo. Então, tirando o Xangô, como o Lulu se dá bem com todos os orixás? na verdade, ele se dá bem com todos, até com o Xangô. Na verdade, o Xangô que se afasta, o Xangô que ele, pela vergonha dele. Então, ele acaba se retirando justamente por isso, porque ele é um orixá muito justo. E ele não aceitou aquilo que ele fez, então envergonhado ele acaba se retirando. Mas eles não têm problema nenhum. Tanto que eu, no meu roncolo, jamais eu vou cobrir um orixá por conta, não vou. Tem casas, muitos que foram, seguem, então acabam seguindo aquilo que vai passando e acabam fazendo, porque sempre foi assim, então continua sendo assim. Eu não faço isso. Eu mantenho normal, tudo lógico. Não tenho costume de arriar alguma coisa para Xangô, mas como um dos que eu tenho, a Airá sentada, esse Airá Modé, que é justamente o Airá que tem enredo com o Jagum também, então não tem problema nenhum em você fazer uma malá para ele, não vejo problema nenhum nisso, não vejo. Não se tem o costume, mas, assim, não vejo problema. Claro, não vou levar uma malá para um Lubagé, não vou levar. Mas ainda assim conheço casas bem tradicionais que faz e deixa no quarto de santo. Deixa lá, faz, mas não traz, mas deixa. Mas não faz. Por exemplo, como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, a Isadora ela não pode fazer nada de marca no corpo, que fica toda marcada, enfim. Mas o Lê tem um monte de tatuagem, tipo, isso pode ir de qualidade para qualidade? Sim, muda muito. Pelo fato Tem de ser de santo, Olu, talvez. tem santo que ele é mais, os seus EOs são mais fortes. Tem santos que não aceitam muitas coisas mesmo. E aí são mais pesados quanto a isso, assim. Mais rígido. Mas não seria mais rígido, mas acabam tendo um atrito maior em relação. Aí acaba acontecendo. Mas o que acontece? Ser orientado depois que você faz o santo, é isso? Sim, porque é assim, logo após que você faz o santo, um orixá foi plantado no teu ori. A partir do Oxum, do que você carrega tudo, o orixá foi implantado lá. Então o teu corpo, naquele exato momento, se torna um lugar sagrado, porque o teu orixá vem à terra através dele. Então você precisa sempre estar em acordo com o seu orixá, para justamente quando ele vier e estiver na terra, através do seu corpo, que não seja algo que o desagrade. Então você tem que estar sempre em acordo com ele, justamente em fazer alguma coisa ou não, para que justamente você não prejudique e deixe ele em atrito ou numa energia que é um Euó, que é essa Kizila, que é essa energia contrária dele, para que quando ele esteja utilizando o teu corpo e dançando e dando um ou seja, ele não seja algo do desagrado dele, justamente para não ofuscar toda a energia e o brilho dele. É neste contexto que existe esse certo cuidado com o corpo após. Porque o corpo se torna um lugar sagrado, um terreno sagrado. Né? Mas, por exemplo, eu sou filha de Umolu, certo? Eu fiz uma vez uma tatuagem de rena e da mesma forma que ficou muito tempo no meu corpo eu não sou feita. Nesse caso, por exemplo, eu não sou feita, eu teria que pedir permissão da mesma forma.
Se ele, toda vez que você mexeu, deu, é porque ele já tem essa presença já na sua vida bem constante. Então, nem sempre ele vai permitir, porque às vezes não é a questão da permissão, porque não tem essa relação de ele permite ou não permite o que acontece no nosso corpo, mas é o que agride e o que não agride, o que é contra alguma coisa. Então, por ser um orixá que teve algumas marcas, algumas coisas no corpo, então ele não aceita o machucar o corpo apenas por uma vaidade, por uma beleza. Então isso pode ser uma coisa tipo, por que você está fazendo isso? Assim, por que você está aceitando sofrer uma coisa na pele? Tipo, eu sei o valor disso, eu sei o quanto isso é ruim. Entendeu? Então, claro, a tua frequência é justamente igual, semelhante à dele. Por isso que você é deste orixá, porque a tua frequência é XYZ e a dele é XYZ. Se isso é uma coisa que vai em desacordo a esta frequência, vai em desacordo a você, porque você é da mesma coisa. E a mesma coisa, por exemplo, você é de um, sei lá, uma ideia mais ou menos, você é um ácido e o teu orixá é ácido igual. Eu vou lá e jogo uma base, independente, vai jogar a base e vai neutralizar aquilo. Ou seja, só que ele tem que ser ácido porque o elemento dele é ácido, por exemplo, falando de forma química, vai. Então se eu vou lá e jogo uma base, eu vou deixar neutro aquele orixá, ele perde a força. Não, então eu tenho que colocar ácido ali. Então tudo que é ácido eu posso colocar. Se eu colocar base, eu tiro a força dele. Por quê? Porque não é elemento, é igual você. Se você é deste orixá, a tua frequência é ácida. Se eu jogar uma base, eu acabo te prejudicando. É onde o corpo vai repelir. Então o corpo vai expulsar, vai expurgar. Certo? Certo. Bom, então vamos ao nosso ensaio para depois o desenvolvimento. Tá certo? Então, agora o Olubagé é o próximo, no dia 20. Boa noite para vocês e até dia 20.